O ex-presidente Jair Bolsonaro divulgou uma nota de sua defesa a respeito da divulgação de imagens da Embaixada da Hungria, onde Bolsonaro se hospedou recentemente. Ouça o texto da nota divulgada pelos advogados de Bolsonaro. Comunicado aos veículos de imprensa. O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, passou 2 dias hospedado na Embaixada da Hungria em Brasília para manter contatos com autoridades do país amigo. Como é do conhecimento público, o ex-mandatário do país mantém um bom relacionamento com o premier húngaro, com quem se encontrou recentemente na posse do presidente Javier Milei em Buenos Aires. Nos dias em que esteve hospedado na Embaixada Magyar, a convite, o ex-presidente brasileiro conversou com inúmeras autoridades do país amigo, atualizando os cenários políticos das duas nações. Quaisquer outras interpretações que extrapolem as informações aqui repassadas se constituem em evidente obra ficcional, sem relação com a realidade dos fatos e são, na prática, mais um rol de fake news. O deputado Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, divulgou a nota e disse: Bolsonaro retornou dos Estados Unidos voluntariamente em março de 2023. Bolsonaro retornou da posse de Milei na Argentina voluntariamente em dezembro de 2023. Mesmo com passaporte apreendido, precisa de passaporte para entrar em embaixada? Qualquer fala de fugir para a embaixada de qualquer país beira a insanidade. Como Bolsonaro tentaria fugir, deixando mulher e filha menor para trás? Quem o acusa desta insanidade realmente não o conhece. Esta narrativa é pura loucura de quem busca encarcerar um presidente inocente que não matou ninguém, não roubou ninguém, saiu da presidência com o mesmo padrão de vida com que entrou. Este caso vem bem a calhar após áudio de Cid falando sobre pressão para fazer delação premiada, o fim das narrativas sobre assassinato da vereadora esquerdista Marielle Franco e o fiasco da manifestação vazia do PT de ontem. O deputado acrescentou: Bolsonaro não pode sair do país. Bolsonaro não pode se encontrar com Valdemar, presidente do seu partido. Bolsonaro não pode ir a cerimônias militares nem da PM. Bolsonaro não pode chegar perto de baleias. Agora Bolsonaro não pode ir a embaixadas? Bolsonaro pode respirar ainda? O deputado Luiz Lima respondeu: estão tentando de todas as formas possíveis, mesmo sem fatos, tentam sempre culpabilizar Bolsonaro por algo. É bizarra a perseguição. Continuamos ao lado dele até o fim. O senador Esperidião Amin disse: recebi de um repórter do UOL a seguinte pergunta: o senhor teria algum comentário sobre a matéria do New York Times afirmando que o presidente Bolsonaro teria passado 2 dias na Embaixada da Hungria após ter o passaporte confiscado? Minha resposta ao repórter: escondeu? Do quê? Dos investigadores dos móveis do Alvorada? Ou dos investigadores do assassinato de Marielle? Ou da Polícia Eleitoral da Venezuela? Na conjuntura jurídica atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos e subhumanos, sendo perseguidas implacavelmente por medidas judiciais invasivas e arbitrárias, sem direito razoável ou contraditório à ampla defesa, pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a advertir em um pronunciamento para uma manifestação da subprocuradora Lindor Araújo da Procuradoria-Geral da República, que denunciou o uso da técnica da Fishing Expedition por parte do ministro Alexandre de Moraes.
A técnica é comum nos inquéritos conduzidos por Moraes contra adversários políticos, jornais independentes e cidadãos que se expressam de maneira crítica contra a conduta de ministros da Suprema Corte. Neste modus operandi, o investigador promove uma devassa em pessoas escolhidas por ele para procurar algum indício ou algum motivo para acusação, em contrariedade ao preconizado pelo direito que deveria investigar fatos. Em inquéritos conduzidos em cortes superiores, observa-se um procedimento característico. Matérias da velha imprensa atribuem um rótulo ou marca a um grupo de pessoas e isso é tido como suficiente para quebras de sigilos, interrogatórios, buscas e apreensões, prisões e confiscos. As matérias e depoimentos de pessoas suspeitas são aceitas sem questionamento e servem de base para medidas cautelares contra as pessoas marcadas. Após promover uma devassa nas pessoas e empresas, no que é conhecido como Fishing Expedition, os dados são vazados para a velha imprensa, que então promove um assédio de reputações que dá causa a novas medidas abusivas. Conforme vários senadores já notaram, os procedimentos são comumente dirigidos aos veículos de imprensa independentes em evidente tentativa de eliminar a concorrência, controlar a informação e manipular a população brasileira. Os inquéritos são mantidos abertos por tempo indeterminado para continuarem a produzir seus efeitos devastadores sobre as vidas dos investigados que não têm meios para questionar as decisões. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, seguindo esse tipo de procedimento, o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política. A decisão recebeu elogios dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin, e o inquérito passa de corregedor em corregedor, subtraindo dia após dia a renda do trabalho de famílias e empresas. Após o ministro Luiz Felipe Salomão, já foram relatores do inquérito os ministros Mauro Campbell Marques e Benedito Gonçalves, e o atual relator é o ministro Raul Araújo. A decisão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites, com o objetivo de levar ao fechamento dos veículos por impossibilidade de gerar renda. Há mais de 32 meses, todos os nossos rendimentos são retidos sem base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. E foi falado também da falta de oportunidade, que muitas vezes as coisas não são faladas porque não tem a devida oportunidade. Zezinho, obrigado pela água. E nós estamos aqui hoje com uma oportunidade. E tendo a oportunidade de estar aqui do Senado Federal, eu não posso deixar de denunciar que nós temos neste país inquéritos secretos conduzidos pelo Supremo Tribunal Federal, onde as prerrogativas dos advogados são vilipendiadas desde março de 2019. Desde março de 2019, os advogados têm denunciado que não tem acesso à prova, que não tem acesso, a imprensa divulga que houve busca e apreensão, que alguém está preso, mas o advogado não tem acesso àquela decisão, à
prova que deu subsídio para aquela decisão. Isso nada mais é do que um abuso de poder do Supremo Tribunal Federal. Então, esse abuso de poder foi caminhando. Nós temos o inquérito 4781, temos o inquérito 4874. Até onde nós vamos parar? Com um inquérito que não tem fim. Se fosse um juiz de primeira instância, Paulo Roque, estaria no Conselho Nacional de Justiça. Mas a quem recorrer? Se o abuso é praticado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, o ministro dá uma decisão e dessa decisão não pode ter recurso porque tem súmula proibindo. A quem recorrer? Só nos resta denunciar. E eu vou ser bem rápido para dizer que nós está se avizinhando, ilustre escritora, um grande abuso que nós não podemos permitir. A advocacia brasileira não pode permitir. As primeiras alegações finais começam a ser feitas no inquérito daqueles lamentáveis e reprováveis fatos que aconteceram de 8 de janeiro. Mas a advocacia brasileira não pode admitir que esse julgamento ocorra em sessão virtual. Esse julgamento haverá de ser feito em sessão pública, onde os senhores ministros corajosos, que são especialmente o ministro relator, tem se mostrado corajoso, abusando um pouco, mas corajoso, ele tem que ter a coragem, senhor ministro Alexandre de Moraes, Vossa Excelência tem que ter a coragem de, naquele plenário que foi destruído e reconstruído, dizer, e sua imagem ficar gravada para a história, porque está condenando ou porque está absolvendo. Então eu quero trazer aqui, agradeço muito essa oportunidade de fazer esse alerta à advocacia brasileira, para que esse julgamento não ocorra a portas fechadas, mas ocorra de público, para a pessoa lá do Piauí, lá de Alagoas, meu estado, ou do Amapá, ou do Mato Grosso do Sul, ou do Mato Grosso, possa assistir e ver a fisionomia de cada senhor e senhora ministra do Supremo Tribunal Federal ao proferir a sua decisão. Vamos nos unir nessa causa, porque é uma causa de todos nós. Dizer ao meu amigo preto, como eu também sou, que brinquei outro dia, fui numa homenagem do desembargador do Tribunal de Justiça, e ele brincou: Sebastião, você aposentou e a cota diminuiu, porque só temos 4 negros dos 48 do tribunal. Então recebo todos também a minha solidariedade. E para concluir, senadora, também é o dia do magistrado. Eu, como magistrado aposentado, não posso deixar de fazer o registro e a minha homenagem, até porque presidente da minha associação, o fui por 2 vezes aqui em Brasília, aos juízes, juízas de primeira e segunda instância, que nada tem a ver com essa justiça seletiva praticada pela Suprema Corte do país. Muito obrigado. Obrigada, doutor Sebastião.